Olá pessoal, esta é mais uma edição do programa Vida Saúde, um programa que passa aqui no seu canal SRTV e leva até si temas bastante interessantes. De realçar que no programa anterior falamos de um tema bastante interessante que é acerca do uso de métodos contraceptivos em meio à pandemia da Covid-19. E hoje vamos falar também de um tema bastante interessante que é acerca da violência psicológica, um tema que tem mexido muito com a sociedade, muito com os jovens, adolescentes e no geral. E para nos ajudar a abordar este tema, que é um tema bastante interessante, temos aqui dois convidados estes que desde já passo a palavra para se apresentarem. Muito boa tarde, aqui é o Wilson Salles, estudante de Psicologia Educacional. Boa tarde, Bruno João Francisco, que é meu nome, ativista social. Bem, os nossos convidados aqui já se apresentaram, vamos mesmo lançar a batata, que é o nosso tema, que é acerca da violência psicológica. Antes mesmo de dizer aí para o nosso telespectador, se ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever e assina aí o sininho das notificações para ficar a par de todos os conteúdos do nosso canal, principalmente esta época da pandemia da Covid-19. É sempre importante que procuremos nos manter bem, mas bem informados, e um dos lugares que pode se manter bem informado é aqui no nosso canal SRTV. Vamos agora ver a nossa primeira questão, Wilson. O que é uma violência psicológica? Bom, respondendo à pergunta, eu não vou correr primeiro a responder a violência psicológica. Há que primeiro saber o que é violência, né, em termos gerais, para conhecermos ou para entendermos o que é violência psicológica. Para mim, violência, em termos gerais, é uma agressão, pode ser ela física, psicológica, pode ser ela, pode ser em várias vertentes. Indo mesmo para a violência psicológica, não é nada mais, nada menos que a questão que faz com que as pessoas estejam com uma baixa autoestima, a humilhação, né? Sentem-se isoladas e praticamente acaba afetando as emoções na mente da pessoa. Portanto, para ser mais concreto, eu posso dizer que violência psicológica é um aparato que afeta as emoções psíquicas do indivíduo e faz com que o indivíduo esteja isolado, esteja com baixa autoestima, entre outros. Bruno, qual é o seu ponto de vista no que concerne a violência psicológica? Para subsidiar aquilo que o Wilson Salles estava aqui abordando, dizer que a violência psicológica, primeiro, como o Wilson bem disse, vamos falar da violência, né, como separado da psíquica, né? Dizer que a violência é um ato que é feito por uma pessoa sem o consentimento da mesma. Isto é, se eu toco e falo de alguém sem que ele consinta, isso é uma violência. Então, indo mesmo para a violência psicológica, estamos a falar da psique, da mente, né? do órgão psíquico do homem. Então, falando da violência psicológica, estamos a falar mais ou menos diretamente do que a pessoa sente emocionalmente no seu interior. Então, é mais ou menos que é a violência psicológica. Bem, dá para notar que muitos de nós sofremos a violência psicológica, mas por vezes não notamos, talvez porque não sabemos realmente o que é uma violência psicológica. Bem, quais são as consequências da violência psicológica? Bruno mesmo pode iniciar. Existem muitas causas da violência psicológica. Vou olhando na vertente do nosso país. Existe a violência psicológica por causa da pobreza, porque um tem mais condições em relação a outros. Existem violências por causa do nível de escolaridade, existem por causa de racismo, etc. Existem muitas causas da violência psicológica. Uma dessas causas aqui que está a vigorar aqui em Moçambique, que temos que combater mais, é acerca como pode dizer, de pessoas que, por exemplo, portadores de deficiência, né? Eles são mais, como pode dizer, sofrem mais a violência, né? Estamos a falar de pessoas de deficiência de pé, de braço, ou mesmo aqueles que vivem
com o HIV. Também são pessoas que sofrem uma violência psicológica. E de salientar que esse tipo de pessoa tem que procurar alguns cantos para conseguir falar com algumas pessoas, porque ele pode sofrer sem saber se realmente é uma violência psicológica ou não. Então, esses são os tipos de violência psicológica que é afluente aqui em Moçambique. Só para subsidiar o que o Bruno estava a dizer, que existem vários fatores, né, para a violência psicológica, que é uma das violências muito grave, né, porque a gente não consegue perceber que estamos a sofrer uma violência. Enquanto a física, nós conseguimos perceber esse tipo de violência, enquanto a psicológica, dificilmente conseguimos perceber. Então, fatores econômicos, às vezes até na relação, nós sofremos muito, principalmente as mulheres, né? As mulheres sofrem muito esse tipo de violência psicológica, por causa de ser submissas, às vezes até são submissas. Então, às vezes o parceiro normalmente tem de usar essa violência sem a parceira saber. Razão pela qual eu acabo aqui de dizer que às vezes as pessoas nem conseguem distinguir ou saber que agora estamos a sofrer de uma violência psicológica, porque às vezes é mesmo questões verbais. Nós falamos e acabamos machucando o outro sem perceber que agora sim estamos a agredir o outro. É mesmo por aí. Bem, dá para ver, como eu já vinha me referindo aqui, que muitos de nós sofremos violência psicológica, mas não notamos, talvez, nas nossas casas. E principalmente esta época da Covid-19, que estamos em confinamento, eu acho que a violência psicológica é muito frequente. É muito mesmo. Bem, o que faz com que, ou seja, quais são as pessoas que estão mais sujeitas a sofrer este tipo de violência? Como eu estava a referir anteriormente, as pessoas que são mais sujeitas normalmente são mulheres, né? As meninas, crianças, mas normalmente são mulheres, pessoas que já estão numa relação, as pessoas que, sei lá, já se sentem maduras e estão em progresso de uma relação. Então, as mulheres normalmente são mais afetadas nesse tipo de violência. Digo isso porque às vezes o parceiro, por causa daquele machismo, né? Então, o parceiro sempre é aquele, tipo, não quer ser, sempre quer estar em cima. Eu sou eu. Eu sou eu, então eu sou macho, eu quem tem que comandar a relação, então não posso ser submisso à menina. Então, a mulher acaba logo sendo submissa e acaba sofrendo esse tipo de violência, né? Violência psicológica. O marido só vai, manda, faz aquilo. Então, por que não faz isso? Então, acaba sempre sofrendo esse tipo de violência. Bruno, concordas também que a mulher está mais sujeita a sofrer a violência psicológica ou tens outro ponto de vista? Primeiro, de salientar que todos sofrem a violência psicológica, isto é, mas é mais vulnerável a mulher. É por causa da concepção que nós temos na comunidade, porque a mulher é aquela que recebe o que o homem dá, porque a mulher é aquilo. Então, são essas concepções que a sociedade traz, porque a sociedade é quem divide as tarefas normalmente da sociedade. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Então, a mulher como é aquela que dá todo o seu máximo para fazer, quando não faz, o homem quando fala, a sociedade apoia, sem saber que aquilo é uma violência, porque ambos têm o direito de fazer os serviços de casa, ambos têm o direito de escolher as suas próprias questões, né? Então, entra a igualdade de gênero. Sim, entra a igualdade de gênero. Então, é nessa vertente que a sociedade dá impulsão ao homem e faz com que a mulher sofra mais a violência psicológica, porque começa a receber críticas pela sociedade e o homem ganha asas e flui mais para a mulher. Nessas épocas de Covid-19, já que estamos todos em casa, há muita tendência dessa violência psicológica. Com certeza, e bem mesmo por falar em casa, nosso telespectador em casa não se esqueça de seguir com as medidas deixadas pelo Ministério da Saúde, a fim de evitarmos a propagação da pandemia da Covid-19, pois saúde em primeiro lugar, o resto não tem pressa. Estamos aqui a falar acerca da violência psicológica, dos danos causados pela violência psicológica, e temos aqui dois convidados estes que estão nos ajudar a abordar esse tema, que é um tema bastante interessantes.
Bem, o que fazer para superar essa violência psicológica, uma vez que ela vem com muitos danos? Estava a falar aqui da depressão, do isolamento, por aí em diante. Então, o que fazer? Alguém que já sofreu essa violência psicológica, o que fazer para superar os danos causados pela violência? Bom, o que fazer? Eu pessoalmente digo que as pessoas que sofrem de violência psicológica normalmente têm que aproximar a um terapeuta, a um psicólogo, pode ser psicólogo educacional, clínico, porque até essa violência psicológica pode trazer trauma, né, para a pessoa, praticamente para as pessoas que estão numa relação de muito tempo e sofreram muito essa violência psicológica, então pode causar danos no aparato psicológico. Então, um psicólogo, um psicoterapeuta pode ajudar muito para melhorar, né, esses problemas psicológicos. Eu acho que aconselhamento, terapias ocupacionais ou outros tipos de terapias, né, até terapias de relacionamento ou de casais, podem ajudar para vencer ou ultrapassar esses problemas psicológicos, acho eu. O Bruno também falou o seu ponto de vista no que diz respeito à superação dos danos causados pela violência psicológica. Eu acho que a melhor coisa para fazer é procurar alguém especializado na área. Aí irá conseguir ultrapassar esta situação dos danos causados pela violência psicológica. Bem, eu queria saber qual é o conselho que vocês deixam, uma vez que estão inseridos na área. Temos aqui o Wilson, ele que é estudante do curso de psicologia e mais que ninguém ele entende acerca do caso. E o Bruno aí, ele que é ativista social, que tem lidado com esse tipo de casos. Que conselho vocês deixam para talvez alguém que talvez ainda não sofreu a violência psicológica, mas talvez irá sofrer lá em frente? Exatamente. O que a pessoa pode fazer para detectar que está a sofrer este tipo de violência? Primeiro dizer que a pessoa pode, como o Wilson aqui acabou de dizer, ele pode sofrer um trauma, né? Ele pode, tipo, como pode dizer, não estar inseguro de si mesmo. Ele pode ter sonhos, ele não consegue controlar a sua mente, ele não está seguro de si mesmo. Então, a violência psicológica, ele faz com que tenha medo da pessoa. Então, a pessoa que faz com que a pessoa que faz a violência, né, para ele sente-se insegura quando vê aquela pessoa. Então, isso é um desconforto para a pessoa. A pessoa pode se sentir isolada. Então, isso são umas consequências que vêm da violência psicológica. Sem contar que, tendo em conta que muitas das vezes são pessoas mais próximas. Estamos a falar de pai, namorado, alguém que convive contigo. Exatamente. Então, só para subsidiar o que o Bruno estava dizendo, em relação a memória falhou. Então, a dizer qual é o conselho que damos para as pessoas que sofrem de violência ou poderão sofrer de violência. Então, o que eu tenho a dizer é que a pessoa primeiro, para quem entre num relacionamento ou esteja a conversar com alguém ou quer conversar com alguém, primeiro esteja preparado psicologicamente. É a primeira coisa que nós temos que fazer, prepararmos a nossa mente para uma conversa, prepararmos a nossa mente para nos dirigirmos a alguém. Se nós estivermos preparados para nos dirigir a alguém, praticamente o que a pessoa vai falar, mesmo que seja ofensivo, não vai nos abater, né? Nós vamos conseguir nos defender ou saber como é que devemos superar, né, aquele abate. Então, o que eu tenho a dizer é isso, tipo, nos preparar psicologicamente para qualquer caso que haja, né? Para qualquer assunto, para qualquer conversa, enfim, nos preparando psicologicamente. Muito obrigada. Infelizmente estamos no finalzinho do nosso programa. Últimas considerações, Wilson, últimas considerações, Bruno. Em termos de considerações finais, primeiro quero agradecer, né, pelo convite. Obrigada. É um prazer enorme receber um convite aqui para falar de um tema bastante importante que tem abrangido muito a camada juvenil. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim, previna-se do Covid-19, estamos numa época, né,
de confinamento social, muito difícil nessa época. Então protejam-se as máscaras e, enfim, obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós. De agradecer a oportunidade aqui que me foi dada, dizer que as minhas considerações vão para a questão também da Covid-19, que observamos toda a medida de prevenção da Covid-19, mas também que procuramos pessoas para que possam perceber da nossa saúde mental, né? Procuramos pessoas da área para que possamos saber da nossa saúde mental. Isso vai nos fortificar futuramente. Muito obrigada. Obrigada aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite. Estivemos aqui a falar acerca da violência psicológica, quais são os danos causados pela violência e como superar esta violência psicológica. Eu sou Filomena Zeca. Se ainda não é subscrito no nosso canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações para ficar a par de todos os conteúdos ligados ao nosso canal. Nós somos a SRTV, o canal que leva até vocês muita informação, muito entretenimento, muita música boa. Eu sou Filomena Zeca, tchauzinho, até a próxima oportunidade.